Então, boa tarde a todos, bem-vindos à aula de Física. Hoje a aula de Física é, na verdade, uma introdução sobre o conteúdo de vetores. É um conteúdo que vai ser bastante necessário no restante do ano. Nas aulas em sala, nós vimos que a velocidade ela precisa de algumas informações a mais. Por exemplo, se eu tiver um tipo de movimento e eu vou colocar aqui, na verdade, 3 situações que a gente vai analisar essas 3 situações. Então, imagine que você tenha aqui essa primeira situação e esse traço aqui é o que eu chamo de solo, tá? Nesse solo, eu tenho aqui em cima, ó, um prédio. O final do prédio é o solo ou o chão. E eu vou liberar daqui de cima desse prédio um caixotezinho. Todo mundo está conseguindo ver o desenho direito? O que é que vai acontecer com essa caixa? Se eu soltar ela daí de cima, o que é que acontece com essa caixa? Ela cai, não cai? E ela vai cair em direção ao solo. Então, quando essa caixa cair em direção ao solo, a gente vai dizer que essa caixa caiu com uma certa velocidade que eu chamo de V. Beleza? Esse Vzinho, ele vai ter uma setinha vermelha aqui em cima e essa seta ela representa o que eu chamo de vetor, tá? Essa é a primeira situação. Aí eu vou dizer que essa velocidade com que o objeto cai é igual a 20 km por hora. Então, a primeira situação, eu tenho um objeto. Esse objeto está sendo abandonado de cima de um prédio. E esse objeto, ele vai cair com uma velocidade de 20 km por hora. Na segunda situação, eu tenho algo diferente. Eu tenho um objeto agora, e esse objeto continua sendo uma caixa, só que agora esse objeto ele vai ser lançado para cima. Alguma coisa vai lançar esse objeto para cima. E quando eu lanço esse objeto para cima, eu lanço também com uma velocidade de 20 km por hora. Essa velocidade também vai ganhar uma setinha em cima dela. E essa velocidade é de 20 km por hora. Beleza? Primeira situação, o objeto está caindo. Segunda situação, o objeto está sendo lançado para cima. E por último, nós vamos analisar uma terceira situação, que eu também vou ter uma caixa, só que agora essa caixa ela vai receber um impulso, um empurrão para o lado. E ela também vai se movimentar, também com uma velocidade, e eu também vou dizer que essa velocidade é 20. Então, eu tenho 3 situações em que as mesmas caixas são... Uma é abandonada lá de cima, a outra é empurrada para cima e a outra é empurrada para o lado. As 3 caixas têm a velocidade igual a 20 km por hora. Pergunto a vocês, a velocidade é igual nos 3 casos? Abram os microfones, podem conversar. A velocidade é igual? Por que é igual? Quem está respondendo sim, por que é igual? Hein? Ninguém sabe? Vocês estão dizendo que é igual por causa do 20? É por isso que é igual? Só que imagine o seguinte. Não são iguais, porque estão indo em direções diferentes. Não são iguais, porque estão indo em direções diferentes. A primeira está indo na direção de cima para baixo. A segunda está vindo de baixo para cima.
E a terceira está vindo da esquerda para a direita. Então, o que é que significa isso? Significa que a velocidade é o que eu chamo de velocidade vetorial. Vocês lembram que em sala eu perguntei a vocês a idade, quanto é que vocês mediam de altura? E eu perguntei quanto é que era a pressão. Essas 3 perguntas, elas foram respondidas apenas por um número. Se eu perguntar qual é a idade de vocês, todo mundo vai me responder apenas com um número. Eu tenho quantos anos? 16. Você tem quantos anos? 16, 17, 18, 20. Então, assim, existem coisas na física que eu respondo apenas com um número. Mas existem coisas que eu preciso responder com um número e com mais informações. Geralmente essas mais informações são noções de espaço. É para onde o corpo está indo e em que direção esse sentido está acontecendo, esse movimento está acontecendo. Abra um caderno na aula anterior, em que a gente colocou assim, um quadro com grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. Aonde tem grandezas físicas vetoriais, eu coloquei 3 informações. Quais são? Grandezas físicas vetoriais tem 3 informaçõezinhas que eu preciso para poder caracterizar uma grandeza física vetorial. Valor numérico, direção e sentido. Valor, aí vocês vão anotar. Em cima de onde tem valor numérico, vocês vão colocar o seguinte. Vocês vão colocar assim, ó. Valor numérico. Aí vocês vão colocar entre parênteses. Módulo. Combinado? Do jeito que tá aí, ó. Valor numérico, módulo. Aí embaixo tem o quê? É valor. Qual é o outro? Pode repetir, por favor? Direção. Direção e sentido. Pode recomeçar. Vou repetir agora. Aonde tem escrito valor numérico, você vai colocar embaixo o nome módulo. Quando eu perguntar para vocês o que é módulo, eu estou querendo saber qual é o valor numérico. Certo? Valor numérico é igual a módulo. Valor numérico é módulo. Módulo. Tá. Posso ir? Pode. Pergunta. Nessa primeira situação que está aí aparecendo para vocês na tela de vocês, nessa primeira situação, quanto é que é o valor numérico da velocidade? 20. 20. O valor numérico da velocidade é 20. Direção é quando eu digo que um movimento ele acontece ou na horizontal ou na vertical. Então, nesse caso aqui, o movimento está acontecendo na horizontal ou na vertical? Vertical. Vertical. E por fim, o sentido é quando eu digo que é, por exemplo, nesse caso está o movimento na vertical. Se o movimento está na vertical, ou ele vem de cima para baixo, ou ele vem de baixo para cima. Então, nesse caso aqui, qual é o sentido desse movimento da velocidade? De cima para baixo. De cima para baixo. Certo? Nesse outro caso aqui de baixo, em que a caixinha ela está sendo arremessada para cima,
Qual é que é o módulo da velocidade? 20. 20. Qual é a direção? Vertical. Também é na vertical. Só que a diferença é que agora o movimento, ao invés de ser de cima para baixo, ele é De baixo de para cima. baixo para cima. Dúvida? Não. Terceiro caso. Quanto é que vale o módulo da velocidade nesse nosso terceiro caso? 20. Também 20. A direção agora é o quê? Horizontal. 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 Então, aqui também vale 20. Agora é horizontal. E por último, eu tenho a direção o quê? Ou o sentido? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, na atividade de quinta-feira, eu vou chegar e vou colocar para vocês essas mesmas situações em física. E vou pedir para vocês caracterizarem a velocidade. A velocidade é o que eu chamo de grandeza vetorial, porque ela precisa de um módulo, ela precisa de uma direção e ela precisa de um sentido. Beleza? Então, o que é que isso significa? Essa setinha vermelha aqui, ó, que tem em cima da velocidade, que eu quero que vocês façam essa anotação no caderno. Pegue aqui essa setinha vermelha e coloquem aqui uma observação no caderno de vocês. Não tem uma setinha vermelha assim em cima dos dois carrinhos? No caderno de vocês, em cima dos dois carrinhos, tem o valor da velocidade. Vocês coloquem aí, ó. Indica um vetor. Então, essa setinha vermelha, ela não quer dizer a direção da velocidade. Ela quer dizer que a velocidade, ela é vetorial. Beleza? Dúvida até aqui? Não. Então, se eu pedir para vocês caracterizarem os vetores na atividade de quinta-feira, vocês conseguem caracterizar? Eu vou perguntar qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido. Beleza? Sim. Então, o componente da matemática que permite que eu faça essa caracterização recebe o nome de vetor. Então, o que é um vetor? É o componente da matemática que permite essa caracterização. Nem vou colocar caracterização, mas essa... Eu não tive. Hã? É gravado, né, professora? É grafado o quê? Essa aula é gravada, né? Gravada. Se vocês quiserem deixar para copiar depois também pode. Mas, de qualquer forma, querem tirar o print dessa primeira parte? Sim. Aham. Sim, professora. Tirem o print, por favor. Eu não tive nenhuma tarefa ainda. De quê? De física? Sim. Não, de física a gente não teve nenhuma, não. A de quinta-feira vai ser a primeira. Certo. Certo?
Eu vou só deixar um aviso aqui que é até feio eu parar a aula para deixar. Eu já tenho já de física. Foi eu quem passei para vocês? Foi. Foi Tá o aqui, quê? Natália. Foi a física, as ferramentas e as ferramentas matemáticas. É conteúdo, não é atividade. Vou chegar e vou deixar um Ah. aviso para o pessoal que está Entendi. bagunçando aí no chat. Se continuar atrapalhando a aula, eu vou bloquear a entrada de vocês. E isso vai ser prejudicial, porque a gente está tendo aula online. E isso é tão feio eu parar uma aula gravada para falar esse tipo de situação. Não me peçam para fazer esse tipo de coisa que eu fico chateada. Certo? Então, o que mais? O vetor é o componente da matemática que permite essa representação espacial. Então, é ele quem permite que eu diga se o movimento está indo para uma direção específica, se ele está seguindo um sentido específico. Então, exemplo. A gente representa os vetores com setas. Vocês estão vendo que a minha tela tá cheia de quadradinho, não tá? Tá aparecendo aí Sim. os quadradinhos para vocês? Sim. Cada quadradinho desse vai representar uma unidade. Então, se eu chegar e disser para vocês, por exemplo, que a seta ela representa o vetor, a quantidade de quadradinhos representa a unidade desses vetores. Exemplo aqui, ó. Esse primeiro vetor, ele tá ocupando quantos quadradinhos? 3. 3. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. Isso significa que esse vetor, ele tem 3 unidades. Beleza? Sim. O próximo. Não acredito, tirei minha tela, peraí. Saiu. Calma aí, erros técnicos de aula online. Então por que não bota problemas técnicos? Aqui, ó. Voltou? Botou? Sim. Voltou. Esse próximo. Professora, sem querer interromper, mas será que dá para ir um pouquinho para a direita? A tela. Sim, aí tá bom. Tá bom aqui? Sim, O próximo tem quantas? Quantas unidades? 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Esse próximo vetor, ele é um vetor que eu tenho 6 unidades. O próximo, se eu tiver um vetor desse jeito aqui, ó. Quantas unidades ele tem? 4. 4. Então, é um vetor que tem 2, 3, 4. 4 unidades. E esse daqui? 7. 7. 7 unidades. O que é que isso significa? Significa que vetores, eles são representados por setas. Agora, veja por quê. Eu consigo dizer qual é o módulo dessas setas, não consigo? Toda vez que eu pergunto para vocês assim, ó. Quantas unidades o vetor tem, significa que eu estou determinando o módulo dele. Então, por exemplo, esse primeiro vetor, ele tem 3 de módulo. Esse segundo tem 6 unidades de módulo. Esse terceiro, 4 unidades de módulo. E esse quarto, ele tem 7 unidades de módulo. Se eu quiser determinar, por exemplo, a direção e o sentido desse daqui, qual é a direção e o sentido desse que tem 3 unidades? Horizontal. Horizontal, da esquerda para a direita. O de baixo? Quer falar? Horizontal. Ana Yara? Horizontal.
O de baixo horizontal, também da esquerda para a direita. O terceiro que vale 4. O módulo é 4. Qual é a direção? Vertical, de cima para baixo. Vertical, de cima para baixo. E por último, o módulo é 7. A direção também é vertical, só que ele agora está indo de baixo para cima. Sim. Então, por que é que as setas elas representam os vetores? Porque através da seta eu consigo determinar o módulo, a direção e o sentido. Ana Yara quer falar? A gente não está conseguindo entender. Professora, Hum. e o que acontece quando as setas vão Professora, diferentes? Ó, a esse senhora vai mandar por grupo o link uma coisa dessa- porque a internet está muito ruim, aí tá travando. Vou mandar sim. De novo. Ó, e se O eu que tiver... acontece? Não, é só tu dar a foto. Eu vou mandar a videoaula para vocês assistirem. Porque tá travando. Se você quiser assistir a videoaula, pode assistir também. O que acontece quando as direções vão para Certo. ângulos diferentes? Olha esse caso aí, que está na diagonal, por exemplo. Esse nosso próximo vetor não está mais nem na horizontal, nem na vertical. Ele está em diagonal. Como é que eu faço para determinar o valor desse vetor? Eu sei de duas formas. Eu sei que eu consigo determinar os vetores que estão na horizontal e consigo determinar os vetores que estão na vertical. Então, eu vou tentar transformar esse vetor que está na diagonal em horizontal e em vertical. Como? Eu vou pegar aqui, ó, o final da setinha dele e vou ligar na minha horizontal e vou pegar o final da setinha dele e vou ligar na minha vertical. Percebam que esse vetor que está na horizontal ou que está na diagonal, ele tanto está indo para cima quanto está indo para o lado. Então, eu transformo ele em dois outros vetores. Eu transformo ele num vetor na horizontal e transformo ele num vetor na vertical. Aí eu consigo determinar, por exemplo, aqui um ângulo e eu resolvo esse resultado desse módulo desse vetor calculando a resultante entre a hipotenusa e os catetos lá da matemática. Não sei se vocês lembram da questão da hipotenusa e dos catetos, mas é dessa forma que a gente utiliza. Beleza? Como essa parte é um pouquinho mais difícil e a gente vai precisar de um pouquinho mais de matemática para relembrar, a gente vai deixar para fazer esse cálculo dessa resultante só quando a gente for utilizar isso dentro do conteúdo de física, beleza? Por enquanto, a gente vai ficar só com esses vetores mais simples. Então, aqui, ó, eu tenho essas formas de se identificar os vetores, mas eu também posso chegar e resolver operações matemáticas com o vetor. O vetor não é de dentro da matemática, então eu posso resolver operações matemáticas com vetores. Eu posso resolver soma, eu posso resolver subtração, eu posso resolver multiplicação e posso resolver divisão utilizando os vetores. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Quem não Sim. está conseguindo ouvir, reinicia o telefone que às vezes volta. Então, aqui, ó. Vamos trabalhar com operações matemáticas com vetores. Imagine aqui, ó, que eu tenha dois vetores. Eu vou trabalhar com esse vetor aqui
e eu vou trabalhar com esse outro aqui, ó. Primeira coisa, o primeiro vetor tem quanto de módulo? 3. 1, 2, 3. O segundo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho dois vetores que eles estão no mesmo... Professora, pode botar um sim. pouco para a direita? Foi? Pode. Saiu. É porque eu não consigo colocar mais para a direita, não, por causa do limite do tablet. Tá aparecendo? Tá. Sim. Ó, eu tenho dois vetores. Eu tenho um vetor de 3 unidades e tenho um vetor de quantas que vocês disseram? De 6. 6. Qual é a direção deles dois? Horizontal, da esquerda para direita. Horizontal. Da esquerda para a direita. Os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se eu pego dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, eu posso dizer que a soma desses dois vetores é igual a 3 mais 6. Isso vai me resultar em um vetor de 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É assim que eu faço uma soma vetorial. Esse vetor aqui, ó, é chamado de vetor resultante. Ele recebe esse nome, esse R, de resultante ou de resposta, também serve. E eu digo que esse R vale quanto, gente? Quanto é o módulo dele? 9. 9. É assim que eu faço uma soma de vetores. Beleza? Agora, se eu tiver um vetor apontando para cá. Espera aí que ficou estranho. Deixa eu trocar a cor. Ó, eu tenho esse vetor aqui e eu tenho esse vetor aqui. Esse primeiro vale quanto? 3, 4. 4. O segundo vale quanto? 4. 4. Também 4. Só que aí, espera aí. O módulo dos dois é 4. Qual é a direção dos dois? Sentidos opostos. Oposto. Mas qual é a direção? Vertical. É o quê? Horizontal. Horizontal. Quando eles estão deitadinhos, eles estão na horizontal. Quando eles são setinhas assim em pé, eles estão na vertical. Cuidado com essa questão de prova, tá? Então, eu tenho dois vetores que têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, só que eles estão em sentidos opostos. Nesses casos que eu tenho mesma direção, só que sentidos opostos, eu não tenho como somar esses dois vetores. Eu tenho como subtrair. Imagine que é um cabo de guerra. Esse lado aqui vai combater com esse lado aqui. E os dois vão puxar com a mesma força, só que em sentidos opostos. A gente sai do canto? Não. Por quê? Porque a resultante desses dois vetores, ela vale quanto? 0. 0. 4 menos 4 dá 0. Então, aqui eu tenho uma resultante, eu vou chamar aqui de resultante R. Essa minha resultante é um vetor, mas quanto é que vale esse vetor? 0. 0. Aí, nesses casos que eu tenho um vetor de número 0, eu coloco a setinha aqui, ó, em cima do meu 0. Por quê? Significa que eu tenho um vetor resultante que é nulo e ele não vai para canto nenhum. Eu não tenho nenhuma seta para representar ele, porque ele não tem módulo. Beleza? Isso pode ser com qualquer número ou só com 0? Só com 0. Beleza?
Esse zero aqui representa... Por que esse zero recebeu essa setinha em cima? Porque esse zero representa o vetor zero. Ele é o que eu chamo de vetor nulo. Beleza? O restante vai receber vetor de módulo 1, vetor de módulo 2, vetor de módulo 1000 e assim vai. Esse aqui Ok. é o vetor nulo. Dúvida? Não. Não. Eu Não. posso também ter um processo dessa forma. Ó. Eu tenho o mesmo 4 aqui. 4. Só que agora eu tenho um bem grandão. E aí, como é que fica? Esse tem módulo 4. 5, E esse outro tem módulo quanto? 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui, ó, tem módulo 4. Esse aqui tem módulo 9. Aí eu tenho uma pergunta. Como é que fica nesse caso? O que é que a gente faz com eles dois? Subtrai e fica negativo. Subtrai e agora calma. Lembra que na sala de aula eu coloquei uma reta de orientação embaixo dos carrinhos? Sim. Essa reta de orientação serve para me dizer qual é o lado positivo. Então, como nesse caso aqui eu não coloquei nenhum lado positivo, nenhum lado negativo, a minha resposta não vai ser nem positiva nem negativa. A minha resposta vai ser na direção do maior vetor. Então, quem é o maior vetor? 9. O 9. Então, a minha resultante vai estar na mesma direção que o vetor 9. Beleza? Só que aí Ok. eu quero que vocês me respondam uma coisa. O vetor, ele pode ser caracterizado pelas setas, mas ele também pode ser caracterizado pelas outras informações. Então, eu quero que vocês caracterizem o vetor resultante desse quadrinho aqui de baixo. Como é que vai ser o módulo dele? A resultante dessas duas setas. Eu faço 9 menos 4. 4. O 9 não é maior? Então, vai ficar 9 menos 4. Quanto é que dá 9 menos 4? 5. 5. A minha resultante vão ser 5 unidades. Aí, agora eu quero saber qual é que é a direção do meu vetor resultante. Da esquerda para a direita? Direção. Vertical ou horizontal? Horizontal. E agora, vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. Calma que eu vou desenhar, que eu estou notando que algumas pessoas não entenderam. Ó, existem duas formas de a gente representar um vetor. Ou eu desenho ele, ou eu desenho a setinha, ou eu digo quais são as informações dele. Aqui em cima, ó, a gente chegou e disse as informações do vetor. Eu não desenhei as setinhas hora nenhuma. Eu só disse que a caixa estava caindo, que a caixinha estava subindo e que a caixinha estava indo para a direita. Mas eu não representei o vetor. Se eu tivesse representado o vetor, eu teria que desenhar um vetor de módulo 20. Entenderam? Se eu fosse representar esse vetor da velocidade, ele teria que ocupar 20 quadradinhos. Então, eu não desenhei ele. Eu só disse que ele era um vetor de módulo 20, que estava na direção vertical e que estava indo de cima para baixo. Quando foi nessa parte aqui de baixo, eu já fiz diferente. Ao invés de
escrever as informações dos vetores, eu desenhei os vetores. Identifiquei o módulo, coloquei a direção se era na horizontal ou na vertical e determinei o sentido, se era de um lado para o outro, se era de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, nesse novo exemplo, eu fiz a mesma coisa. Aqui em cima eu representei o vetor resultante através de desenho, a gente desenhou as setas. No do meio, a gente representou ele como sendo um vetor nulo. E no terceiro exemplo, agora, ao invés de desenhar a seta, que daria o vetor resultante, eu coloquei as informações dele, beleza? Então, aqui nesse último caso, ó, eu tenho um vetor com 4, que está indo para uma direção, e eu tenho um vetor com 9, que está indo para a direção contrária. Então, se eu for somar esses dois, vai ficar 4 para um lado e 9 para um outro. Quem ganha esse cabo de guerra? Puxa com 4 para cá, com 9 para cá. Quem ganha? Não é o lado do 9? Então, o vetor resultante vai estar do lado do 9. Aí, se eu puxo com 4 para cá e esse puxa com 9 para cá, a gente já sabe que quem ganha é o 9. Mas ganha com que diferença? Uma diferença Em números. de 5. Se esse Sim. puxa com 4 para lá, esse puxa com 9 para cá, a diferença deles dois dá 5. 5. Beleza? Então, é por isso que esse vetor resultante ele tem 5 unidades. Ele está na horizontal e ele está indo da esquerda para a direita. Imagine que você tenha, por exemplo, um vetor com 1000 unidades. Você consegue desenhar um vetor de 1000 unidades num caderno? Não, né? Não consegue. Então, eu preciso aprender a caracterizar os vetores. Porque, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a velocidade da luz, a velocidade da luz é muito alta, um número muito grande. Então, eu vou Quanto desenhar esse... necessariamente? Hã? Qual é a velocidade da luz necessariamente? Aproximadamente 300 mil metros por segundo. 300.000. Então, quando eu vejo, por exemplo... Daria para voltar para a China. Você já imaginou eu pegar e desenhar esse vetor da velocidade da luz? Isso cabe no caderno? Mas eu Quem sabe umas consigo... 5 folhas. Hã? Quem sabe umas 5 folhas e uns 3 dias, mais ou menos. Tá aqui, ó. O valor exato da velocidade da luz é esse que eu coloquei aí no chat, ó. Então, imagine eu pegar e desenhar esse vetor aí. Eu ia passar 5 dias contando quadradinho, ia me perder quando chegasse no 50 e não terminava de desenhar ele. Eu preciso que a gente entenda e que a gente consiga representar esses vetores. Eu consigo dizer que, por exemplo, a luz ela está indo com essa velocidade, então esse é o módulo. Eu consigo dizer que ela está indo, por exemplo, tá? Na vertical e ela está indo de cima para baixo. É um exemplo. Mas eu não caracterizei o vetor? Então, quando a gente trabalha com vetores pequenininhos, tá ótimo. Quando a gente passa a trabalhar com vetores grandes, fica impossível da gente desenhar. Eu preciso que vocês compreendam como é que a gente caracteriza eles. Dúvida? Não. Todo mundo entendeu como é que faz? Ó, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês fazerem a caracterização. Não quero desenho. Beleza? E eu não vou responder nada. Quem vai responder são vocês. Eu tenho esse vetor aqui, ó. Que tá vindo para cá. E eu tenho esse vetor... Eita, lá eu desenhei ele todo torto. E eu tenho esse vetor aqui, ó. Desenho bonito. É.
representação ou vetor resultante. Qual é que é o módulo? M de módulo, D de direção e S de sentido. Qual é que é o módulo do vetor resultante? Eu não quero saber quanto é que vale o vetor azul claro e o vetor azul escuro. Eu quero saber quanto é que é a resultante. Quanto é que é o módulo, quanto é que é a direção e qual é que é o sentido. 5. Quanto é que dá isso aqui, ó? 1, 2, 3. 4. Quanto é que é o grandão? 9. 9. Nem valeu. Ficou o mesmo número. Mas vamos lá. A resultante, o módulo dela é quanto? 5. 5. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Qual é que é a direção? Vertical. 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 E qual é que é o sentido? De baixo para De cima. baixo para De cima. baixo De cima para baixo. cima. Então, por quê? Porque o maior vetor está indo de baixo para cima. E quando eu subtraio esse vetorzinho aqui desse grandão, vai me dar uma resultante de 5 unidades para cima. Quer saber um truque para fazer essas coisas? Querem saber? Para a gente terminar a aula? Sim. Desenha o vetorzinho. Ó, esse vetor azul, ele não vale 4? Desenha ele aqui, ó, do final da setinha. 1, 2, 3, 4. Estão vendo? Ele desenhado um do lado do outro. Sim. Isso aqui, ó. Sim. Isso aqui, ó, se combina, porque um vai para cima e o outro vai para baixo. Essa parte aí se combina e resta quanto para cima? 5. 5. O que restou para cima foi o vetor resultante. Ó, é um vetor de 5 unidades na vertical que está indo de baixo para cima. 5. Entenderam? Então, isso é meio que um truque. Sim. Ó, nesse caso aqui, ó. Se eu quiser fazer esse truque nesse desenho aqui, ó. Aqui vale 4. Então, se eu quiser fazer esse truque nesse daqui, eu vou desenhar aqui o 4, que é o vetor menor, no final dele e vou desenhar 4. Não desenhei 4 casas? 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ser cancelado, porque um está puxando para um lado e o outro para o outro. E vai resultar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 casas na horizontal, indo da esquerda para a direita. Então, subtração eu posso fazer isso. Eu desenho um vetor no final do outro e vejo quanto é que sobra. Dúvida? Não. Não. Dúvida nessa aula de hoje não tem, certeza? Certeza. Querem tirar os prints? Não precisa. Sim, por favor. Sim. Já tiraram dessa parte de cima aqui? Bota um pouco para a direita, por favor. Eu não tenho mais, não vai mais para a direita. Deixa eu ficar segurando aqui para ver se... Tá de boa aí? Tá de boa. Desce um pouquinho para baixo. Para baixo. Calma. Peraí. Calma aí, deixa eu dar zoom nele para ficar melhor. Aí. Vai, peraí. Pronto. E agora do final. Assim dá para ver no telefone de vocês? Dá. Sim. Pronto, obrigada. Baixa só um pouquinho para a esquerda que a sua câmera fica na frente. Calma. Para cá? Não,
Pra direita. Pra É, direita. aí tá bom. Pronto? Aí, professor, valeu. Manda esses Valeu. prints pro meu zap. Só um aluno manda pra mim. Vou mandar. Pronto. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchauzinho. Até a aula da semana que vem. Até. Tchau. Tchau, Eu vou professora. disponibilizar o link professora. da videoaula lá no... Eita, peraí que eu preciso terminar a aula.